Programa Vida com Deus. Apoio JR Transporte e Reboque de Veículos. Segurança e agilidade desde 2007. Transportamos para todo o Brasil. JR Transporte e Reboque de Veículos. Olá, queridos, tudo bem com você e sua família? Que Deus abençoe grandemente você nesse dia, grandemente, poderosamente. E para que esta bênção do Senhor chegue até a sua vida, eu já convido a você para juntos nós cantarmos um belo hino, uma canção ao nome do Senhor. Vamos cantar essa canção, né? Que é Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Olha aí, lindo, né? Vamos lá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Amém, queridos? Graças a Deus, que linda canção maravilhosa, não é, Gessiane? Sim. Maravilhosa, né? Que fala, né, que o Senhor é o pastor de Israel e Ele está no controle e é poderoso, né, para curar, para sarar, para restaurar. Então nós vamos continuando, ouvindo essa linda canção. Nós vamos agora, né, para um momento muito importante, mas antes quero aqui deixar um abração caloroso para todos que estão conosco agora na programação do Vida com Deus. Receba este abraço nosso aqui do programa Vida com Deus. No finalzinho, nós vamos estar ainda orando e clamando ao nome do Senhor. Mas agora nós vamos para um momento importante, vamos ler a palavra de Deus, que é o nosso momento hoje, né? Hoje é o nosso momento com Deus é melhor. E vamos ler uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ler com a nossa líder Gessiane, vai estar lendo para todo o Brasil, para todo mundo, né, que está conosco aí nesse momento. Vamos ler, Gessiane, 2 Coríntios 4, 4. Você pode abrir conosco, 2 Coríntios 4, lendo apenas o versículo 4. Amém. Como é que diz aí? Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Amém. Vamos ouvir essa palavra agora, amém? Queridos, olha essa palavra que nós acabamos de ler, né? 2 Coríntios 4:4, que diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Uma palavra assim forte, né, dura. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né? O incrédulo é aquele que não crê, e não é apenas alguém que não crê na existência de Deus, mas é alguém
O incrédulo na Bíblia é aquele que não crê que Jesus é o Senhor, o Salvador, que não crê na palavra de Deus, né? Não é apenas uma pessoa descrente da vida, né? O incrédulo na Bíblia é uma palavra forte, mas é alguém que não crê na mensagem genuína do Evangelho, que não crê no Senhor, que não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então esse é uma palavra pesada, assim, uma palavra não bonita, né? O incrédulo. Ninguém quer ser incrédulo, né? Ninguém quer. A verdade é essa, que ninguém quer ser incrédulo. Ninguém quer ser incrédulo. Mas o tema dessa mensagem de hoje é o Deus deste século. O tema até parece que eu vou falar sobre o incrédulo, mas não é. Eu vou falar sobre isso também. Vou falar sobre o Deus deste século. O tema é esse, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século, deste mundo? É Satanás, exatamente. O Deus deste século que nós estamos falando é o diabo, o inimigo de nossas almas, Satanás. Ele é o Deus deste século. Então, este século tem um Deus. E este Deus não é Jesus, não é o Espírito Santo, é Ele. Que a gente não gosta nem de falar o nome dele, né, gente? O dito cujo, como diz o ditado, né? É o Deus deste século. Então, Ele existe, Ele é real. As pessoas não veem, mas Ele está por trás de tudo quanto é coisa ruim. Ele está por trás de toda incredulidade. Ele está por trás de toda a avareza. Interessante que o Deus deste século, que é o diabo, ele se utiliza da adoração ao dinheiro, ele se utiliza da luxúria, ele se utiliza de toda uma vida sem Deus. E o Deus deste século, qual é o objetivo do Deus deste século? O Deus deste século, esse ser maligno que ele se apresenta, ele trabalha levando as pessoas a viverem distante de Deus, afastado de Deus. Este é o Deus deste século, né? Então, as pessoas, então veja só, é o perigo. Todo aquele que não quer viver debaixo do temor de Deus, ele vai cair. Eu poderia dizer o seguinte: todo aquele que não quer se submeter ao verdadeiro Deus, ele vai cair na obediência, mesmo sem querer, ao Deus deste século. Ou seja, se o Deus da Bíblia não é o nosso Deus, se Jesus Cristo não é o nosso Senhor, automaticamente nós estaremos sob o comando do Deus deste século. Se o nosso Deus, se o seu Deus não é o da Bíblia, se o seu Deus não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se o seu Deus não é o Pai amado, o Pai eterno, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente, meu querido, mesmo sem querer, mesmo sem saber, consequentemente, o seu Deus é o Deus deste século. Este século tem um Deus. Esse mundo tem um Deus. Então, todas as pessoas que não obedecem a Deus, todas as pessoas que não têm o verdadeiro temor de Deus, que não seguem a Jesus de Nazaré, segundo a Bíblia, quem é o Deus dela? Aí, para não ficar feio, aqui está chamando assim, o Deus deste século, ficou até assim, meio, um pouco menos feio, né? Então, infelizmente, é a verdade. Aqui a gente prega carinhosamente, sem querer ofender ninguém, mas infelizmente, querido, se o nosso Deus não é o Deus da Bíblia, o Deus só sobrou um, quem é? O Deus deste século. Quem é ele? O diabo, Satanás. Agora, o nosso Pai eterno quer isso para nós? Quer não. O que Deus quer? Deus quer que Ele seja o seu Deus. O Deus do universo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o meu Deus. Ele quer ser o Deus de todo mundo. Mas, infelizmente, Ele não é, se a pessoa não deixar. O tema dessa palavra que nós estamos falando é o Deus deste século. Não há tempo para a gente estar falando aqui sobre o Deus deste século. Mas o que eu quero dizer, o que o Deus deste século faz? O que é que esse bicho ruim faz com a humanidade? O que ele faz com todos aqueles que não temem a Deus? Então preste bem atenção. Se o pecador não abrir o coração, não se humilhar diante de Deus, ele vai ser enganado, ele vai cair no conto do vigário e ele vai ser ludibriado pelo falso Deus, o Deus deste mundo, o Deus deste século, que é o diabo. O que ele faz? Ele cega o entendimento das pessoas. Para que ele cega? Para que, o texto diz, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho.
Então, qual é a finalidade? O que esse Deus deste século faz? Ele cega. Qual é o objetivo dele? Cegar. Para quê? Para que a pessoa não veja a palavra. Então, quantas pessoas boas, religiosas, mas que não conseguem entender isso aqui? Quanta gente boa, bem intencionada, mas não tem a salvação. Não é feliz verdadeiramente. Por quê? Qual é a resposta? Porque foram cegas, ou o português aqui tem a dificuldade de falar elas foram atingidas, né? Ficaram cegas pelo Deus deste século. O Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas, o entendimento, o discernimento. Para quê? Para que elas não sejam salvas. Então, meu querido, meu amigo, vamos cuidar da vida espiritual. Porque se nós não abrirmos os olhos, se nós não procurarmos nos humilharmos diante de Deus, se nós não procurarmos, né, humilharmos-nos, aí o português bonito, diante de Deus, a pessoa fica cega. A humanidade está cega? Tá. Muita gente, diria até que a maioria, eu creio que seja a maioria, tá cega. Por quê? Infelizmente, é triste. Por ele, o Deus deste século. Para que ele não seja o seu Deus, aí você tem que tomar uma decisão. E eu nem estou dizendo que ele é o Deus, de quem que ele é o Deus. Aqui está dizendo que ele é o Deus, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é os incrédulos? Aí cada um aqui verifica, né? Uma coisa é certa, seja lá como for, como esteja a situação, ninguém é obrigado a ficar debaixo do governo e da escravidão deste Deus. Você pode tomar uma posição, se tornar um crente em Jesus Cristo, crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, e abrir o entendimento. E assim, a luz do Evangelho vai resplandecer na sua vida, na nossa vida. Amém? Então vamos cair fora do domínio do Deus deste século. Vamos para a oração. É isso aí, meus queridos. Graças a Deus, nós ouvimos essa bela palavra. O Deus deste século, felizmente existe, né? E nós devemos abrir o coração para Deus, para que não venhamos a estar debaixo dessa maldição desse Deus deste século, né? Vamos agora para o momento da oração, né, Gessiane? Sim. Nosso momento aqui, o caderno, a Gessiane aqui nos ajudando agora, ajudando, né, a oração aqui no programa Vida com Deus, segurando com a grande responsabilidade, Gessiane, de segurar esse caderno, né? Milhares e milhares de pedidos. E vamos orar pelo caderno, em seguida oramos com todos vocês por todo mundo, por todos os problemas. Pai, nós colocamos aqui este caderno diante de Ti, meu Deus, e apresentamos a Ti, Pai, a cada petição, cada oração, cada pedido, Pai. Venha responder o clamor de cada vida, Pai. No nome do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Paizinho, toca agora, visita, liberta, quebra as correntes, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós continuamos agora nos humilhando diante de Ti, colocando cada pessoa que está conosco agora, coloque sua vida diante do Senhor, se proste, peça misericórdia, diga, Pai, tem misericórdia de mim. Paizinho, no nome de Jesus, Pai, toca agora nesta vida, meu Deus, toca neste coração, Pai, quebrando todas as correntes do inferno e as cadeias. E como nós ouvimos essa palavra, abra o entendimento de cada pessoa, para que lhes resplandeça a luz do Evangelho, Pai. No nome de Jesus, vai curando, sarando, meu Deus, e fazendo aquilo que o homem não pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe, te guarde. Convido você a continuar na programação da Rede Gênesis e até o próximo Vida com Deus.